Olá, queridos irmãos, observem as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possui a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Novamente lerei o versículo 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos fazer a leitura também na Bíblia da linguagem de hoje. Entreguem este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Imagine, querido irmão, se eu fosse o autor e proferisse esta frase defendendo que o corpo de um membro da igreja seja destruído em consequência do pecado, para que a sua alma possa ser salva e entrar no reino de Deus. Sem dúvidas, causaria uma revolta entre os irmãos, seria chamado de fundamentalista, extremista, e poderia sofrer até um processo criminal. Mas vamos observar a razão do apóstolo Paulo ter proferido esta sentença, esta frase aos irmãos da igreja de Corinto, na Grécia. No primeiro verso do capítulo 5, lemos: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. O primeiro verso é esclarecedor. Paulo foi informado da atitude reprovada de alguns crentes, membros da igreja de Corinto, de um caso escabroso, terrível, o pecado de incesto. E o que é incesto? Em nossos dicionários definem como relação sexual entre parentes consanguíneos, ou seja, dentro dos graus em que a lei, a moral, a religião proíbe ou condena o casamento. Neste caso, objeto do nosso estudo, um pecado reprovado por Deus, e que trouxe muita indignação a Paulo, uma vez que certa pessoa, que a Bíblia não menciona o seu nome, mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai, evidentemente sua madrasta. E Paulo chama isso de fornicação e imoralidade. O vocábulo grego traduzido por imoralidade é porneia, que significa prostituição, fornicação. Em grego, e eu creio em quase todas as línguas faladas na terra, a palavra designada a qualquer relação sexual proibida. Agora, observe o verso 2. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação.
A surpresa de Paulo, de acordo com o verso 2, é que esta pessoa, apesar de seu pecado ser público, notório e vexatório para a pequena comunidade cristã, esta pessoa continuava desfrutando da comunhão ali dentro da igreja. Estava lá como se não estivesse fazendo nada de errado, ou vivendo contrário aos ensinos da palavra de Deus, trazendo assim prejuízos espirituais para a igreja local, onde o pecado permanece a atraso. E isso chama também as forças satânicas para aquele lugar. É bom que se diga que o apóstolo soube disso. Ele não estava presente quando falou essas palavras. Tudo indica que Paulo estava em Éfeso, como indica o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Mas Paulo, mesmo ausente, poderia falar com esta igreja através de carta. E a igreja poderia tomar providências. Assim, ele censura duramente os membros da igreja por sua complacência em face deste notório escândalo. A crise estava tão séria, queridos, que ocorriam atos sexuais tão imorais que Paulo diz que nem mesmo entre os incrédulos eram considerados normais. E é bom ressaltar que o pecado de incesto era considerado tão grave, ou seja, gravíssimo, que nos tempos do Velho Testamento os culpados eram punidos com a pena de morte. Observe aqui a leitura de Levíticos 20, do 11 ao 12. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão. O sangue será sobre eles. O seu sangue será sobre eles. Felizmente, desde a vinda de Jesus Cristo à Terra como Deus humanado, ou no período do Novo Testamento para cá, não se pratica mais a morte dos infratores deste crime de incesto. Observaram que Paulo pede apenas que expulsassem da igreja o malfeitor e que a justiça, se encarregaria de puni-los nos termos da lei. O pecado nunca deve ser visto como normal, de acordo com 1 João 5, 16, 17, que lerei. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, por esses não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então Paulo disse que os crentes estavam tão despreocupados que achavam isso normal, estavam passando a mão na cabeça daquele crente infrator. Observe o que ele escreve: estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, versos 2 ao 4. Então o apóstolo ordenou que ele fosse entregue a Satanás para a destruição da carne,
para que o espírito fosse salvo. Na visão do apóstolo, este homem que cometeu incesto e frequentava normalmente a igreja não poderia ser considerado como irmão, um membro da comunidade cristã. Ele deveria ser excluído e fora da igreja. Quem sabe poderia reconhecer o seu erro e acertar sua vida com Deus. Queridos, incrível é que Davi foi o oposto desse crente que cometia incesto e estava tranquilo, feliz ali dentro da igreja, pois continuou ali dentro, contaminando a mesma com seu pecado e dando lugar ao diabo para operar dentro da igreja. Com Davi foi exatamente o contrário. Adulterou e de imediato, depois de advertido pelo profeta Natã, chorou seu pecado e deixou. Basta ler o Salmo 51, você observará o quanto Davi se humilha diante de Deus, confessando, chorando o seu pecado. Reconheceu que o Espírito Santo poderia ausentar-se dele. Chegou a dizer: não retires de mim o teu Espírito Santo. E nunca mais Davi, querido, cometeu tal pecado. Vale dizer que Davi poderia ter morrido naquele dia. Se tivesse morrido, iria para o inferno. Observe o que Natã, o profeta, disse para ele em 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Então, meu irmão, se você está vivendo em pecado, cuidado, pois se morrer nesse estado, não se salvará. E como você não sabe se amanhã estará vivo, acerte sua vida com Deus imediatamente, confesse o seu pecado e deixe-o. Observe o perigo de morrer no pecado. Temos uma referência bíblica aqui esclarecedora. Um rei de Israel chamado Acasias caiu pelas grades do palácio. Diz a Bíblia que ficou ferido e mandou seus servos consultarem Baal-zebute, o deus de Ecrom. E Baal-zebute, querido, significa Senhor da mosca ou Senhor da casa alto. Ele queria saber se sararia desse traumatismo. Ele cometeu um pecado de idolatria e foi morto por isso. Em 2 Reis 1, de 1 a 6, 16 ao 17, nós lemos: e depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiro e disse-lhes: ide perguntai a Baal-zebute, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebute, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que há que voltardes? E eles lhe disseram: o homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizer-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebute, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E disse-lhe: assim diz o Senhor:
porque enviaste mensageiro a consultar Baal-zebute, Deus de Ecrón? Porventura não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Queridos, tem muitos crentes jogando com a sua vida, brincando com o pecado, e se esquece que podem morrer a qualquer instante, agora mesmo. O crente deve zelar pela sua vida espiritual, viver o agora, o hoje, como se fosse o seu último dia na terra. Em alguns casos, Deus avisa que a pessoa vai morrer hoje, como foi o caso de Arão, o sumo sacerdote, e depois o seu irmão Moisés. Mas ambos eram escolhidos de Deus, viviam Deus, estavam preparados. Depois nós vemos o caso de Elias, que foi avisado o dia de sua morte. Eliseu e outros profetas sabiam disso perfeitamente. E você está preparado? E se morrer no momento que estiver longe de Deus, desviado ou cometendo um pecado, acredita na salvação de sua alma? Paulo tinha toda a razão. O pecado não poderia coexistir, continuar sendo bem aceito dentro da igreja local. Creio que foi duro para aqueles irmãos da igreja de Corinto expulsar alguém do seu meio, mas era necessário para o bem da obra. Mas quem sabe deixar o falso crente nas mãos de Satanás, entregue ao diabo, ao mundo, é dizer para ele se converter ou se assumir de vez. Depois de sofrer as consequências do pecado, ele poderia se arrepender e voltar, quem sabe, como aconteceu com o filho pródigo, depois de ficar absolutamente só, sem comida, sem amigos, sem dinheiro, e ter que se alimentar das alfarrobas ou bolotas no chiqueiro de porcos, voltou para casa e, arrependido, pôde olhar nos olhos de seu pai e humildemente dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Lucas 15, 21. Entretanto, o pai o recebeu de volta e o exaltou à condição de filho, dando-lhe um anel, roupas limpas e fazendo um grande banquete. Este jovem teve muita sorte, querido. Conheci muitos crentes ardorosos, que eram até evangelistas, uns pastores, mas que se desviaram, vacilaram da fé, cederam às paixões do mundo, abraçaram o diabo e o pecado e morreram assim. Uns assassinados em motéis, traindo as suas esposas, outros de acidentes violentos com morte imediata. Imaginam quando chegaram do outro lado da vida, o desespero que tomou de conta de suas vidas e agora era tarde demais, não tem mais volta. É como diz o texto de Hebreus 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Este homem que Paulo fala estava tentando manter uma vida cristã dúbia, dividida. Achava que era possível servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. É claro a palavra de Deus: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
1 João 5, do 15 ao 17. Quem sabe se este homem citado por Paulo tenha mudado de vida e foi salvo? Não sabemos se isso aconteceu de fato, uma vez que a pessoa expulsa da igreja sai com muito ódio no coração, sai raivoso porque acha que foi injustiçado e pior que passa a nutrir um ódio muito grande pelos irmãos e a igreja. Para você que está em pé na presença de Deus, fica esta advertência bíblica plantada em sua alma. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1, 2. Como crentes, devemos prestar muita atenção às coisas que ouvimos e lemos na palavra de Deus. Não é uma brincadeira. Não prestar atenção resulta em naufrágio espiritual, sua queda, e isso pode resultar na sua morte e condenação eterna no julgamento que virá sobre os desobedientes à palavra de Deus. Isto é sério, querido. Amém? Oremos. Pai de imensa bondade e misericórdia, nos ajude em nossa caminhada terrena. Não queremos viver embaraçado com as coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual e especialmente atrapalham a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Queremos estar percebidos, preparados para a vinda de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Deus.